Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Olha que coisa sensacional, coisa maravilhosa, né? Você que está aí se conectando agora, está assistindo esse vídeo, está chegando agora, é um prazer receber você aqui em nosso canal. Nós estamos nesse primeiro momento gravando o nosso primeiro podcast. Eu faço muita questão de poder estar frisando isso, porque é uma oportunidade diferente, uma oportunidade única para você poder assistir, de muitos que nós vamos gravar ainda, para poder entrevistar muitas pessoas, conhecer muitas histórias. Então é um prazer receber você aqui. Se você ainda não nos conhece, é um prazer estar falando com você. Meu nome é Wilton Mingotti, seja bem-vindo ao canal e bora lá. Se você ainda não está inscrito, se inscreva dentro do canal e participe de todo o conteúdo que nós trazemos aqui para todos vocês. Eu estou recebendo aqui alguns amigos que vieram de longe. Nós estamos gravando aqui em São Paulo, mas esses amigos vieram de outros estados, né? E a gente vai escutar um pouquinho das histórias deles. Eles trabalham conosco já há alguns anos e vai ser maravilhoso poder bater esse bate-papo aqui, fazer, né, esse bate-papo com todos eles. Vai ser algo sensacional. Eu vou fazer algumas perguntas, um pouquinho da história deles. Nós vamos aqui também, ao decorrer do podcast, falar de alguns temas importantes que fazem diferença na vida das pessoas. Espero que todos vocês aí possam aproveitar todo esse conteúdo e indicar para os amigos. Pode clicar aí, né, no encaminhar o vídeo aí e você vai encaminhando para todas as pessoas que queiram assistir. Vai ser sensacional. Bom, vamos lá. Estou recebendo aqui Hamid Medeiros, que vem diretamente de Natal, Ítalo Colares, que vem diretamente de Fortaleza, e Tárcio Araújo, que vem diretamente de Sobral. Eu vou pedir para eles se apresentarem, falarem um pouquinho da história deles aqui. A gente já se conhece há muitos anos e eu acho que essas histórias vão lhe interessar muito para o seu conhecimento, o seu desenvolvimento. Vou começar pela ordem aqui, começar com o nosso querido Hamid Medeiros. Hamid, vem diretamente de Natal, se apresenta e fala um pouquinho da sua história. Maravilha. Primeiro, Wilton, obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui. É sempre uma oportunidade muito boa, né? Trocar essas ideias, principalmente com você, aprender bastante e junto com os colegas aqui. E eu venho lá de Mossoró, né? Rio Grande do Norte. Eu nasci em Mossoró e com 20 anos fui morar em Natal. E na minha trajetória eu sempre segui um caminho muito técnico, muito profissional no sentido de carreira, né? Sempre aquela recomendação de construir uma carreira técnica, e foi isso que eu fiz, até chegar um momento da minha vida que eu me vi muito limitado pela carreira que eu construí na área de engenharia, e essa limitação me trouxe a vontade de buscar novos caminhos, né? E eu não entendia sobre vendas, sobre negócio, mas tive curiosidade sobre isso e fui em busca, me encontrei nesse caminho e hoje, de fato, é o que eu venho buscando cada vez mais me aperfeiçoar, entender de pessoas, né? Entender de vendas, entender de negócio, e isso tem me trazido essa oportunidade de cruzar caminhos como o de vocês e trazendo boas experiências. Que legal, que bacana. Eu evoluí um pouquinho na história do Hamid, já falei que ele era diretamente de Natal. Hoje ele está em Natal, mas ele é de Mossoró. Isso aí, terra Mossoró. Quente. Eu já estive lá com ele algumas vezes. Exatamente. E é uma terra bem quente, mas bem gostosa, As bem águas bacana. termais. As águas termais, né? E você que está assistindo o vídeo já se prepara para uma coisa bem interessante. Eu gosto muito de brincar com o Hamid. A gente, sempre que tem algum assunto, a gente não sabe de alguma coisa, a gente pergunta para ele. Ele estudou bastante na vida, então a gente brinca com ele. Bom, se a gente não sabe, pergunta para o Hamid que ele estudou muito, né? Hoje ele está tentando desestudar, né? Desestudar, de tanto que ele recebe essa pergunta. Ah, você estudou? Responde isso. Aí é muito engraçado. Vamos lá. Ítalo Colares, de Fortaleza, ou da Marinha de Fortaleza, ele vai contar um pouquinho dessa história. Fala para mim, ou para nós, né? Vamos lá, galera. Grande prazer estar aqui. Obrigado, Wilton, pela oportunidade. Eu sou de Fortaleza e eu fui mais por esse caminho tradicional de estudar, fazer uma faculdade. E eu passei numa faculdade, fui estudar na Marinha, por isso que você brincou. Só que acabou que quando eu terminei lá a faculdade, eu não consegui o trabalho que eu gostaria. E ali eu parei no momento, com 25 anos de idade, eu me vi, eu preciso fazer algo diferente. Por quê? Porque tudo que eu tinha feito, eu não tinha conseguido os resultados financeiros, profissionais que eu gostaria. Foi aí que eu fui em busca de empreender, porque eu sempre, desde novo, eu entendi que para ter grandes resultados, na minha percepção, teria que ser empreendedor. E eu fui em busca de uma oportunidade que eu pudesse empreender e aprender, né? Me desenvolver, porque eu entendi que o empreendedorismo é como qualquer atividade, você pode aprender desde que você tenha as pessoas próximas, as pessoas corretas, próximas a você, para que você possa aprender. Coloquei força de vontade, já são 10 anos aí empreendendo.
Que legal, que bacana. O Ítalo trabalhou na Marinha bem rapidamente e depois a gente resgatou ele dentro da Marinha. Hoje ele está aqui com a gente. Por isso que a gente brinca que ele é marinheiro, né? Salvou, né? Não formado, mas é marinheiro, né? Mas dá certo. Mas também é mais conhecido como Bahia. Não se preocupe. Se não lembrar de Ítalo, pode chamar de Bahia, que ele atende também, né? Depois eu explico a história do Bahia, vocês vão entender porque que a gente chama ele de Bahia. Vamos lá. Nosso querido Tarcio Araújo, vem diretamente de Sobral, olha só. Terra quente também, né? Terra quente, é isso aí. Obrigado pelo convite aí. É muito legal estar aqui fazendo esse bate-papo aqui com vocês, principalmente sendo o primeiro, né? Então, nasci em Fortaleza, mas me mudei para Sobral. Eu sempre fui um cara muito sonhador, né? Desde os 14 anos que eu tento, de alguma forma, empreender. E é muito legal essa parte, né? Porque a gente hoje está com as pessoas certas, no momento certo. E eu acho muito legal esse convívio, né, que a gente tem, porque a gente, além da brincadeira, mas tem muita coisa séria, né, por trás. E eu acho que esse início, né, desse podcast, ele vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. E a gente já se conhece desde 2008. Eu estava contabilizando, tem mais de 16 anos que a gente se conhece. Olha só, muito desde os tempo. nossos primeiros trabalhos, 16 anos. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para Sobral e eu acho que talvez naquela primeira vez a gente nem imaginou que a gente chegaria aqui hoje, né? Depois de 16 anos e tá aqui gravando. Muita coisa muda, né? Muita coisa muda, né? Mas a gente precisou mudar bastante para chegar até aqui. Explicando um pouco da história do Bahia, que eu acho que é bem engraçado. A gente já também se conhece há muito tempo. E aí tinha um pessoal que trabalhava conosco que não tinha muita noção geográfica do Brasil. E então ele vinha para São Paulo. E aí a galera... Ele falava que ele era do Ceará, né? De Fortaleza. E a galera, beleza, lá da Bahia e tal, não sei o que. Ele fala, não, pô, não é da Bahia, né? É lá do Ceará, vocês não foram na escola, não entenderam geografia. Então o pessoal que não tem muito essa noção julga que do Brasil para cima é tudo Bahia, é por isso que chamavam ele de Bahia. Aí ficou, né? Então, na verdade, hoje a gente chama ele de Bahia por causa disso. Sim. E todos vocês aqui falaram um pouquinho dessa questão de empreender, falaram muito dessa questão do empreendedorismo. Eu queria que cada um também pudesse trazer aqui na mesa, eu acho que é legal, se tem valido a pena ao longo desses anos, tá empreendendo, né? Se em algum momento, às vezes, dá um desespero de querer ir embora, querer fazer outra coisa, enfim. Vamos começar aqui, pode ir na sequência, Hamid, aí. Beleza. Eu acho que uma das coisas que eu sempre gostei, de fato, é a evolução, né? Eu me senti evoluindo. E dentro da minha carreira, como você bem falou, estudei bastante, de fato, segui uma carreira tradicional e estudei diversos cursos, né, de formação, de pós-graduações, enfim. Mas chega um momento, pelo menos chegou para mim, que de fato esse avanço nessa percepção que eu estaria evoluindo, ela se encerrou. Eu não conseguia mais ter essa percepção. E foi aí onde eu me abri. Na verdade, eu não conhecia o que era o mundo empreendedor, o que era negócio, o que era lidar com pessoas, com vendas, negociação. Eu não conhecia esse mundo. E quando eu descobri que eu comecei a me envolver e me abrir mais, eu vi a grande oportunidade de, novamente, entrar num processo de melhoria, de mudança. E isso me atraiu bastante. E lógico que, paralelo a isso, vem as grandes possibilidades que empreender nos traz de também crescer financeiramente, de também não só evoluir como pessoa, mas também evoluir como profissional. Então eu descobri que existiam diversas habilidades que eu não tinha, mas que eu fiquei curioso e querendo, desejando obter. E eu sabia que através do empreendedorismo eu teria essa janela, né, de oportunidade. E por aí eu decidi, comecei, de fato me apaixonei e é algo que hoje me traz muita satisfação. Eu acho que eu vejo no Hamid uma coisa que muita gente hoje no mercado busca, que é um pouco dessa satisfação. Porque às vezes a pessoa está ali no trabalho dela, ela até tem o seu estudo, o seu emprego, não importa o que ela faça, mas eu acho que essa questão, para mim, desde que a gente se conheceu, da satisfação mudou muito, em relação a estar mais satisfeito com o que faz hoje do que com tudo aquilo que tinha construído antes. Eu confesso que chegou um momento ali na minha carreira, né, que eu saía de casa sem querer sair, quando eu estava indo para o trabalho, e isso era muito ruim. Eu, apesar de estar ali no emprego, tendo um bom salário, enfim, mas eu me perguntava, poxa, por que eu estou indo sem querer ir? E eu comecei a me sentir que eu estava meio que perdendo tempo, apesar de todo mundo olhar e dizer, poxa, mas você está num bom emprego, você está num bom local, todo mundo desejaria estar aí. E eu olhava e dizia, tá, é verdade, mas não está me fazendo mais bem. Então isso começou a mexer dentro de mim e aí foi
por esse caminho que eu comecei a buscar novos horizontes, né? Foi por aí. É que, na verdade, quem olha de fora parece sempre mais fácil, né? Exatamente. Então, às vezes, o fato de ter um salário, parece que a pessoa está feliz, que aquilo está tudo bem. Mas olhando de fora é uma coisa, de dentro é outra. E é difícil explicar isso para as pessoas, porque é algo muito pessoal. Não é que está certo, está errado. Não é que é igual para um, igual para outro. Eu tenho vários colegas que estão na mesma empresa ou em outras empresas que são super felizes, está tudo bem. Não é algo padrão para todo mundo, né? Sim. Cada um tem o seu comportamento e isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, é algo que normalmente quem está de fora olha que é algo, pensa que é algo somente matemático, somente de números, somente por ganhar mais dinheiro e na verdade não é. Tem muita coisa por trás, né? Legal. E você, Ítalo, hoje empreendendo, já depois de um tempo, vale a pena? Tem hora que dá vontade de desistir? Como é que é isso? Na verdade, vale muito a pena. Eu, diferentemente do Hamid, eu queria ter um resultado financeiro. O que me atraiu inicialmente para o empreendedorismo foi ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu me vi numa situação não ganhando dinheiro, dependendo, morando junto com meus pais, porque eu não tinha dinheiro para me manter. E quando eu entrei, eu achava que só com vontade, só com ação, eu iria conseguir empreender e ter os resultados. Mas aí é onde começa o jogo realmente, que é o lance do desenvolvimento. E aí eu fui vendo que, por mais que eu já fosse muito esforçado, eu precisaria ter mais coisas, né? Precisaria ter mais desenvolvimento em outras áreas, deveria me conhecer mais para poder ter os resultados que eu tanto gostaria. E não é fácil, mas é muito desafiador. E o desafio é algo que me atrai. Eu gosto do desafio, eu gosto da dificuldade, eu gosto de dizer foi difícil, mas nós conseguimos. Então eu fui aprendendo, estou aprendendo até hoje. E eu acho que o mais importante, o que mais me ajudou foi estar do lado de boas pessoas. Escolher as pessoas para estar do meu lado, pessoas que estavam dispostas a me ensinar e pessoas que já tinham um resultado comprovado, para que pudesse realmente aquela informação que ela estaria me passando ser válida, já ter valido na vida dela e, consequentemente, se eu colocasse em prática, colocar em prática na minha vida e dar certo também. Você tocou num ponto que eu acho interessante, eu gosto muito de falar isso, que é essa questão do ambiente e as pessoas. E eu acho que isso, você saiu de um ambiente diferente, né? Hoje, principalmente, está num outro tipo de ambiente e outras pessoas, convive com outras pessoas. Você consegue mensurar a diferença que isso fez para você ter o resultado que você tem hoje? Completamente, porque se eu não tivesse tido a humildade de olhar e dizer, se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar os meus gostos, mudar o que eu acho que é correto, eu não iria conseguir conhecer essa nova realidade e passar a valorizar essa nova realidade. Muitas vezes a gente não muda a realidade porque a gente não entende que existe essa realidade. Para isso você precisa ter humildade para ouvir, né, pessoas que dizem, você pode ir para outro lugar, para outro resultado completamente diferente. E está predisposto a fazer as mudanças necessárias. Eu acho que isso é muito legal. E tão importante a gente ver pessoas que conseguiram fazer isso e tem muita gente que não consegue. A gente fala dessas amarras, a gente fala dessas âncoras que as pessoas têm, elas não soltam isso e eu acho que isso diretamente influencia na vida pessoal, profissional e a pessoa fica toda grilada com isso, se é assim que a gente pode dizer. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente sabe da tua mudança, uma mudança drástica e o quanto isso influenciou no teu negócio, hoje na tua atividade, para você poder mudar de vida. A grande realidade que eu acho que o empreendedor precisa entender é que para cada escolha existe uma renúncia. Não tem como ter tudo. Exato. Eu acho que o mais importante é você ter bem claro o que você quer e tomar as decisões diárias para que essas decisões levem ao resultado que você tanto deseja. Com certeza, com certeza. E aí, Tárcio, você tá na estrada já há um tempo aí, né? E foi, voltou. Ouvindo vocês, eu ficava pensando, né? Bom, eu queria ganhar muito dinheiro, como que eu faço, né? Então, desde a adolescência, eu ficava pensando assim, como que eu vou comprar minha casa, meu carro, construir uma família? Então, eu ficava sempre pensando, como é que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer, né? E aí vão aparecendo, né, as oportunidades. Ontem mesmo, a gente estava dentro do carro, você vai se recordar desse acontecido. E aí a gente olhou para o lado, tinha uma loja pequena, e a gente ficou perguntando, né? Como que esse negócio funciona, como que se paga, né? As contas, né? Um negócio pequenininho que tinha lá, umas coisas, né? E isso deve passar muito na cabeça do empreendedor, né? Bom, eu vou montar o quê? Para vender o quê? Para pagar as contas como, né? Então, às vezes, as pessoas vão na euforia, achando que aquilo vai dar certo, e na maioria das vezes não dá certo. Né? Muitos negócios fecham porque às vezes não tem um planejamento, né?
E a gente tem algo muito em comum, né? A gente quer sempre estar crescendo, né, nas coisas que a gente está fazendo. Então a gente coloca lá na mesa lá o que é que tem que fazer e vê o que é melhor para todo mundo, né? Isso é muito legal. Mas lá fora nem todo mundo tem alguém para aconselhar. Na realidade, acho que a maioria não tem, né, alguém para aconselhar e a pessoa fica perdida, né? Eu acho que essa questão, quando a gente fala muito fora, é fora hoje de quem busca conhecimento. Porque a grande verdade é que as pessoas elas querem empreender ou elas querem melhorar nas suas atividades, mas hoje eu ainda vejo uma certa resistência, pelo menos por algumas pessoas, em relação ao conhecimento. E sempre é muito mais fácil você investir em materiais, outras coisas, do que no conhecimento. A pessoa tem uma certa resistência. A gente tenta, aos poucos, ir quebrando isso e mostrando para ela que ela vai conseguir melhorar na situação dela, no negócio dela, a partir do momento que ela investir em conhecimento, a partir do momento que ela buscar um treinamento, um desenvolvimento. Então, eu acho que é muito isso. Esse episódio da loja, a gente olha e vê, realmente, é um negócio, é uma loja, ela é pequena, obviamente, mas a gente sabe de todos os custos que tem por trás disso, a gente sabe de aluguel, de funcionário, de um monte de coisa. E quando você olha, principalmente a gente ficou olhando praticamente assim, não tem movimento, né? Por isso que a gente pensa, como que sobrevive? Como que isso acontece? Sim. Mas é natural. Eu acho que todo mundo tem um ponto de partida, todo mundo tem que começar por alguma coisa, seja por essa loja, seja por alguma coisa que vá fazer. Sim, e uma das coisas que fizeram muito sentido para a gente, né, que está junto, a gente precisa desenvolver as pessoas. As pessoas estão precisando de informação, de conhecimento para tudo que elas vão fazer. E sem isso elas não conseguem alcançar o objetivo delas, né? Então isso é muito importante. Legal. Eu queria até puxar, já que a gente está falando de conhecimento, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito quando eu converso com o Hamid, que é o preço, o valor disso, né? Então, é interessante. Como vocês falaram, e o Hamid colocou aqui, é muito tempo estudando, é muito tempo fazendo, né, faculdade, MBA, enfim, várias coisas. E eu queria que ele fizesse essa correlação do custo que esse mercado tem, né, hoje educativo, que a pessoa precisa, investimento de tempo, dinheiro, e hoje existem outras formas da pessoa poder se educar, né, talvez com um custo muito mais econômico, mas que ainda é dificultoso para essa pessoa entender essa transição pô, não vou ali, mas eu tenho uma outra questão, ou uma outra forma de poder se educar e melhorar. Sim. De uma forma geral, se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, quando comecei a minha jornada, vamos dizer assim, de estudo, de busca de informação, foi há 24 anos atrás, eu estava com 20 anos, né? Então, 20 anos, muita coisa muda. Sim. Então, muita coisa, inclusive o tipo de conhecimento que a gente precisa para poder prosperar. E naquela época, obviamente, dentro do meu ambiente, dentro do meu convívio, a condução foi para aquilo que todo mundo conhece, de você estudar, fazer uma faculdade, enfim, depois disso, se especializar cada vez mais para conseguir um bom local dentro do mercado de trabalho. E não existe outro caminho, independente de qual área, se é no mercado tradicional, numa área empreendedora, de você evoluir sem informação. A informação ela é absolutamente necessária. E quando você vai para esse caminho tradicional, é meio que um ciclo vicioso. Você faz uma coisa, aí não, agora você precisa de mais isso, agora você precisa de mais isso, você precisa de mais isso. E dentro desse contexto, há muito investimento de tempo e há muito investimento financeiro, porque é necessário. E quando você encontra um caminho onde você vai não investir tanto financeiramente, mas com conhecimento, com o seu tempo, que acelera o seu processo, isso para mim também é muito inteligente. É um caminho que você consegue encurtar através de informações mais específicas. Quando você pega a informação, aplica e você tem resultado. Se isso é dentro de algo que você gosta, que você se sente confiante ou se sente bem, é um caminho que qualquer pessoa ela pode seguir, né? Porque não é algo tradicional e você tem um custo financeiro muito menor. Isso não significa que é mais fácil, mas significa que é possível. Então, para mim, como eu meio que segui esses dois mundos, né? Assim, no sentido tradicional e no sentido de empreender, o sentido tradicional ele sempre me trouxe muito mais necessidade de tempo e financeiro do que no mundo empreendedor. Porque no mundo empreendedor é menos tempo, você aplica, o resultado vem rápido. E se a gente fosse falar de dinheiro numa proporção para que as pessoas possam ter ideia? Hoje você acha que nesse primeiro caminho, onde você vai ali na faculdade, vai fazendo tudo isso, você, por exemplo, investiu 100 mil reais lá. Você acha que em outros caminhos a proporção é de quantos % desse valor
que você precisa para a gente ter uma noção? Consegue? Eu acho que assim, se a gente for pensar financeiramente, eu até uma vez fiz cálculos como isso aí, mas eu acredito que você tem uma necessidade financeira, sei lá, você está falando aí de 100 mil reais investido, para se chegar a um resultado de X mil reais por mês. Aqui talvez você vai investir, sei lá, 10, 15, 20% disso no máximo financeiramente para se chegar no mesmo resultado. E não só financeiramente, em tempo. Exato. Por exemplo, eu precisei na minha jornada profissional, para mim chegar a ganhos, por exemplo, de 10 mil reais por mês, eu precisei entre 10, 12 anos, né, de trabalho, desde a época que eu comecei o meu primeiro trabalho até chegar nesse resultado. E empreendendo, eu precisei de 3 anos. Então, o tempo também é muito diferente. Exato. E muitas vezes o custo do que você vai aí fora buscar é muito mais caro. É legal a gente fazer essa conta, porque, na verdade, quando a pessoa não tem o conhecimento, ela não consegue mensurar isso e nem entender que essa velocidade pode ser mais rápida e que o custo pode ser menor para ter esse resultado que tanto ela deseja. Até porque quando se vai, por exemplo, numa jornada tradicional, você vai fazer uma graduação, um curso, você tem um tempo que você precisa estar lá. Sim. X horas por dia, todos os dias, durante tantos Exato. anos. E quando você vai empreender, não é um tempo que você precisa pegar a informação e aplicar rápido, pegar a informação e aplicar rápido. Então, vem muito mais na questão comportamental do que da questão de tempo exposto à informação. Você se expõe à informação e se você tem a capacidade de aplicar, o resultado ele vem mais rápido. Legal, bacana. E uma coisa que eu queria até pedir para o Ítalo falar um pouco sobre isso. A gente está falando bastante de empreendedorismo, mas há uma transição, muitas vezes, para quem às vezes é empregado e quer, de repente, empreender. E o Ramit falou sobre de que horas a que horas a pessoa precisa fazer aquilo. E a gente, dentro desse mercado, vê o seguinte: a pessoa trabalha ali, por exemplo, ela tem o emprego dela, começa às 8 horas da manhã, vai até 5, 6 horas da tarde, que é natural acontecer isso. Mas ela começa a empreender e, pelo fato dela não ter mais essa cobrança, vamos dizer assim, do emprego, ela começa, eu trabalho para mim, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. E aí, de repente, ela se vê saindo para trabalhar só depois do almoço. Como que você vê isso e como que você lidou com isso para não poder cair nessa cilada, talvez? Bom, eu tive uma conversa muito franca comigo mesmo, que eu pensei o seguinte: se para trabalhar para os outros, ou se eu fosse estudar, ou se qualquer coisa que eu fosse fazer, as pessoas acordam cedo. E muitas vezes para colocar energia em negócios que não são dela. São como empregados, por exemplo. E eu entendi, se eu quero, por exemplo, ter grandes resultados, eu preciso ser, digamos que, o empregado de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim e ter a disciplina que muitas vezes o empregado tem quando trabalha para uma outra pessoa. E eu comecei a colocar isso em prática, como, por exemplo, ter um horário para acordar, horário para fazer as atividades. E uma outra coisa que eu coloquei como lição também foi que eu teria que me dedicar muito mais no meu próprio negócio, se eu queria ter resultados mais rápidos, do que somente se eu fosse trabalhar uma certa quantidade de horas para outra pessoa. Por quê? Porque eu precisava gerar grandes mudanças em mim, porque eu tinha sido, durante 25 anos da minha vida, ensinado mais ali aquela vida tradicional de como empregado. Eu precisava fazer as mudanças como pessoa, de comportamentos, como o Ramit falou, para que quanto mais eu colocasse intensidade nisso, mais rápido as mudanças iriam acontecer para mim. E principalmente, eu acho que estar feliz com esse processo. Sim. Por mais que às vezes o resultado não venha na velocidade que você gostaria, pode não vir o resultado, por exemplo, financeiro, mas ver o resultado como pessoa. Claro. E eu aprendi a me conectar com esses pequenos avanços como pessoa para me dar mais energia para seguir adiante. É fundamental. Eu acho que isso, eu puxei esse assunto porque é um erro muito comum que as pessoas cometem. O empreendedorismo ele tem como sinônimo a liberdade. Então, as pessoas vão empreender e elas dizem, poxa, agora eu vou trabalhar para mim. Então, isso parece que traz uma liberdade. E, obviamente que sim. Mas, se não houver um controle nos seus comportamentos, isso acaba te levando por um mau caminho. Como, por exemplo, o exemplo simples que eu dei. E você acabou de falar, se a pessoa levanta cedo para ela trabalhar para um negócio que não é dela, quando ela vai trabalhar para ela também precisa, né? Levantar cedo e entrar cedo. Então, acho que essa é a questão. E eu acho que isso pode ajudar, né, essa galera que quer empreender, tá assistindo a gente, enfim, entender isso. Porque, para mim, esse é o primeiro grande erro do empreendedor. Né? Independente de administração financeira, de diversas coisas, para mim é muito claro, esse é o primeiro erro que ele comete. É o horário que ele vai começar a trabalhar. É muito diferente. Você me permite sobre isso?
Sempre que as pessoas me perguntam, né, sobre essa minha mudança, eu sempre me lembro disso, que um dos grandes benefícios que me trouxe, né, essa, vamos falar assim, transição, né, de carreira, de mudança de posicionamento profissional, foi ter o domínio do meu tempo. E você ter o domínio do tempo é diferente de você fazer somente quando você acha que é para fazer. Não, Claro. mas ter o domínio do tempo é um ganho gigantesco, que isso já muda tudo na sua vida, né? Porque você aumenta o seu poder de escolha e o seu poder de decisão sobre a sua própria vida. É diferente quando você não tem domínio sobre o seu tempo, que foi o que eu passei durante vários anos. Né? É que eu acho que quando a pessoa não tem o domínio do próprio tempo, na verdade, existe uma outra instituição cuidando desse tempo dela. Então, para mim, quando ela não está empreendendo, existe uma instituição cuidando desse tempo, dizendo que hora ela entra, que hora ela sai. E isso, para o ser humano, ele ser conduzido assim é confortável. E eu acho que quando ele sai para empreender, ele acaba se deparando com... Ninguém controla, é ele que tem que dominar esse tempo. Exatamente. E muitas vezes é onde ele se perde. É onde ele comete os erros mais graves em relação a isso. Tarcio, eu queria que você pudesse ajudar a gente, porque a gente está falando bastante dessa questão do empreendedorismo, mas aí nos desafios de logística, porque obviamente você não mora numa capital, você está a 230 quilômetros de uma capital, e eu acho que esses desafios logísticos eles aumentam muito para uma pessoa que quer empreender e precisa se deslocar. E eu acho que você tem várias histórias que aconteceram ao longo do tempo com você, acontecem até hoje. Como tratar esse desafio logístico? O que você acha que a pessoa precisa ter para encarar? Porque vai acontecer. Agora, como que ela vai reagir com esse desafio de deslocamento, às vezes até de falta de estrutura? Eu me lembro muito de você falar de viajar, não ter nenhum hotel bom para ficar, por exemplo. O que é que você pode falar para a gente disso? Vai acontecer, né? Por exemplo, já teve várias situações de eu ter que entregar um produto para a pessoa e não ter lá na cidade, e eu ter que buscar esse produto e ter que entregar para a pessoa imediatamente, né? Então, você tem que estar disposto, né, a ter esses desafios. Isso vai acontecer, acredito que em qualquer negócio, principalmente no início, quando não tem estrutura, isso pode acontecer. Aí o empreendedor ele tem que estar predisposto a pagar o preço. Se você tem que passar a noite, a madrugada toda viajando para você honrar com aquele compromisso, isso vai ter que acontecer. Diferente, né, da pessoa que está que é empregada, ela fala, não, eu não vou, meu horário de trabalho é só amanhã, tal, na verdade, é só fica de tal da hora. empresa, a empresa que tem que resolver. Exatamente. Já quando você assume os riscos, né, de ser um empreendedor, você tem que pagar o preço para que o negócio dê certo. A gente costuma ver hoje, depois de tantos anos que a gente está empreendendo e a gente vê pequenos negócios, nitidamente a gente já vê, esse negócio não vai durar muito tempo, porque o dono ele não está predisposto a pagar o preço, né, para consertar isso, para arrumar isso. Então, a gente já vê várias empresas, né, que a gente nitidamente já vê que não vão dar certo, não vão durar muito tempo. Então, nesses anos que a gente vem lidando com isso, a gente vai criando maneiras para administrar o tempo e para resolver o problema de uma forma mais rápida possível, simples e objetiva. Tem uma coisa que você falou aí me veio na cabeça. E vira e mexe, a Paloma ela explica isso com uma frase muito simples. Hoje as pessoas estão cada vez mais querendo a lei do mínimo esforço. Aí quando a gente fala de empreendedorismo, a pessoa já quer olhar para algum negócio onde ela não tenha que fazer muita coisa, onde ela não tenha que estar presente, onde ela não tenha que, de repente, tomar decisões. E a gente chama isso da lei do mínimo esforço, né? E óbvio que o mercado hoje, ele tem muitas coisas que possibilitam uma certa liberdade maior, mas que a gente não pode esquecer dessa questão do que é empreender. Que no caso, como você diz, a pessoa abre um negócio, ela não quer estar presente, e é óbvio que as dificuldades elas vão vir, e ela não vai estar ali para saber disso. E isso vai chegar de uma maneira diferente. Eu acho que recentemente a gente tem andado bem junto aqui, né? Vocês fazem a viagem, vêm para cá, a gente acaba fazendo várias coisas juntos. E eu tenho falado muito sobre essa questão do atendimento e todas essas questões que a gente aborda junto, que a gente vê a dificuldade no dia a dia. Para mim, a maior dificuldade é a gente não consegue ver, né? Nós não conseguimos visualizar o proprietário ou a pessoa ali para entender onde está o problema. Pelo contrário, a gente não sabe onde é que ele está. E o problema está acontecendo.
E às vezes ele tá lá na casa dele achando que tá tudo lindo e maravilhoso. E quando ele pega esse problema já ficou gigantesco no negócio dele. E eu acho que isso tem a ver nessa questão. A pessoa não tá ali presente, a pessoa não tá acompanhando os processos, os procedimentos. Enfim, isso Sem é ruim. sombra de dúvidas, acho que o maior desafio do empreendedor hoje é o atendimento. O atendimento hoje, em vários lugares, a gente está direto vendo que a falta de profissionalismo das pessoas, né, das pessoas que atendem, das pessoas que estão lá na empresa, é gritante, assim, né? O atendimento é péssimo. Em muitos lugares, a gente frequentou agora um restaurante bem conhecido, né? E você vê lá o cara distribuindo o prato, tipo, de qualquer jeito, né? Então ele nem Ele não pergunta de quem é. Eu acho que para mim isso foi primário. O cara não perguntou de quem era. Ele Exato. tem 5 pratos para ele colocar na mesa e ele não pergunta de quem é. E ele errou todos. Sim. Ele foi tentando, tipo, acertar. Ah, não, vou por esse aqui e tal. E nós éramos só 5. Exato. Então não era uma mesa com 15, 20 pessoas, eram só 5 pessoas, o cara foi colocando o prato lá, e aí ficou lá o Ítalo olhando, eu acho que eu não pedi isso. Foi colocando lá no prato, no prato para outra pessoa, eu também não pedi isso. E aí fica aquela confusão lá na mesa, por uma simples coisa que ele não perguntou de quem que é o prato, né? Para colocar lá na pessoa certa. E eu vou te dizer que eu acho que o problema é, óbvio, não tem alguém para ver ali. Normalmente num estabelecimento desse porte seria o gerente, óbvio, né? O gerente vai estar ali para olhar. Mas eu acho que pior que isso, ou não tem treinamento, ou o treinamento é falho. Para mim é fato. Ou não tem treinamento, ou o treinamento é falho. Porque quando a gente vê um erro primário, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Ou não tem treinamento, ou o treinamento é muito ruim. Uma coisa que eu sempre percebo, a gente tá junto, aí você pede lá, sei lá, um refrigerante, e eu sempre observo. O Wilton, ele tem essa característica de pedir uma pedra de gelo. Coisa muito simples, né? Ó, eu quero esse refrigerante com uma pedra de gelo. Sempre vem um copo lá cheio. vem um cara com um copo cheio de gelo. Então, assim, eu Não fico sei se o prestando problema atenção. está na matemática ou no gelo. Então, assim, são coisas muito simples, por exemplo, nesse mesmo restaurante que a gente estava lá almoçando, eu pedi um palito de dente. O cara foi, voltou, passou por mim, e aí, nada desse palito. Aí depois que ele olhou para mim, lembrei que Eu você vi isso aí, pediu ele falou, eu palito. esqueci que você pediu o Foi. palito. Então, são muitos erros simples que acontecem, né, que vão afastando o cliente da empresa. As pessoas não é que a empresa fecha, né? Acho que a empresa, pela falta de um bom atendimento, vão afastando os clientes, e aí quando você vai ver, a empresa já está fechada. O que eu acho muito legal, Wilton, diante disso tudo, assim, são coisas que quando a gente entende, aí entra naquilo, né? Qual o preço disso, né? Exato, quanto vale isso? Quanto vale? Porque muita gente me pergunta assim, poxa, como tá mais próximo, né, dos meninos, tá lá tendo alguns momentos com o Wilton, com o Paloma, né, com os líderes, como é isso? As pessoas têm muito essa curiosidade. E eu acho que uma das coisas que de fato não tem preço e a gente acaba ganhando muito é a capacidade que vocês têm de pegar cenas corriqueiras como essa, simples, e transformar em muito aprendizado, né? Ao ponto de se transformar em treinamento, em informações que vão transformar a pessoa que está ouvindo, se ela entender e, novamente, tiver a capacidade de aplicar. E isso é muito constante, né? Assim, a gente já teve diversas experiências, assim, recentemente a gente teve aquela viagem lá para os Estados Unidos, onde a gente conseguiu estar mais próximo ainda e ver ali praticamente 24 horas todas Exato. as situações se transformando em aprendizado. E era um após o outro. E isso, de fato, não tem preço. É um enriquecimento muito grande. Eu acho que essa parte ela é muito simples. O que acontece, eu acho que ao longo da minha vida, foi que eu vejo que as pessoas elas vão vivendo e elas vão observando as coisas que vão acontecendo e elas lidam de uma maneira um pouco mais natural. Meio que Eu se acho que acostumando, se né? acostumam. Então quer dizer, poxa, a pessoa errou aqui, tudo bem, a pessoa errou ali, tudo bem. Ok. Eu acho também que a gente não precisa crucificar as pessoas. Mas eu tomei como hábito na vida observar um pouco mais tecnicamente essas coisas. Então, poxa, a gente precisa que tal coisa esteja acontecendo. E às vezes, como por exemplo, precisa saber onde vai pôr o prato. E aí o Hamid comentou dos Estados Unidos. Pô, a gente estava lá num outro país onde as coisas tendem a ser melhor, né? Segundo o que muita gente fala. Algumas coisas sim, outras não. E a gente começa a ver os mesmos erros. Erros de atendimento, e eu vou tirando isso tudo como aprendizado. Porque quando me perguntam, pô, mas e aí? Como que as coisas aconteceram na sua vida? De onde veio tudo isso e tal?
E eu digo assim, olha, primeira coisa, eu não estudei. Vamos partir desse primeiro princípio. Então, estudo eu não tenho. Então, eu já não estudei, não gosto de estudar, não fui atrás disso. Eu acho engraçado quando eu estou no palco dando os treinamentos, a primeira pergunta é assim, você é formado em quê? E eu respondo, na vida. Não sei se você conhece, mas eu sou formado na vida. Eu não tenho estudo nenhum, né? Só que a vida, ela me deu tanta oportunidade, mas tanta coisa para aprender com essas coisas, que eu acho que traduziu tudo isso em muito conteúdo, que é o que a gente tenta trazer nos treinamentos hoje. Então, quem está mais próximo, vê isso na prática. A gente vai de local em local, vai vivenciando, e é uma coisa que eu gosto. Então, eu vou com vocês dizendo assim, tá vendo? Isso aconteceu assim, isso poderia ter sido diferente. Então, vivenciar isso próximo ajuda muito. Sim. Quem não tem a oportunidade de estar tão próximo, tem que ir ao treinamento, exatamente, que é a oportunidade que você tem para poder... a janela de oportunidade. Para poder ver isso. E o legal é que, né, como a gente citou aqui, a gente, obviamente, vê muitas coisas aqui, mas aí vai para outro país ver, e com certeza você já foi para outros países e viu a mesma coisa. Exato. E aí entra naquilo. A gente está falando de pessoas. Comportamento, né, que é o que você traz muito nos treinamentos, né? Para mim é fundamental. E legal, Wilton, que uma das coisas que eu percebi, por exemplo, na Marinha, como está ligado a altos valores de dinheiro e vida de pessoas, existe treinamentos toda semana ligado à segurança. E eu acredito que o empreendedor, se ele pensar dessa maneira, como se que a vida da empresa dele tivesse em jogo e treinasse essas pessoas, tanto ele aprendendo, se desenvolvendo como pessoa, que eu acho que é um dos maiores investimentos que ele pode fazer no negócio dele, é o desenvolvimento dele como pessoa, para que ele possa passar esse ensinamento para os funcionários, enfim, para a equipe dele. Então, se ele tivesse cuidado de treinar essas pessoas frequentemente, para ir analisando esses comportamentos dessas pessoas e ajudando essas pessoas a se comportarem melhor na frente do cliente, em uma negociação, com certeza isso vai fazer com que o negócio dele cresça de uma forma mais saudável e evite menos problemas, né? Uma diferença que eu vejo hoje em dia, por exemplo, quando você toca nessa questão da Marinha, ou qualquer área, vamos dizer, mais da questão mais militar, vamos falar assim, existe uma forma disciplinar muito grande em cima de tudo isso. Então, as pessoas, de uma disciplina rígida, elas são obrigadas a aprender, a seguir regras, a fazer isso. E a gente... Infelizmente, eu falo isso porque é o que a gente vê hoje em dia. Cada vez mais as pessoas, elas parecem que elas não querem que isso aconteça, elas querem ficar mais à vontade. Eu acho que liberdade é algo fundamental. Eu trabalhei minha vida toda para ter a liberdade que eu tenho hoje. Então, eu sou o maior fã da liberdade que tem. Mas eu acho que existem regras para algumas coisas que as pessoas precisam aprender a seguir. E quando a gente está falando nessa questão do empreendedorismo, tem algumas regras principais que a pessoa precisa seguir. E é isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Elas vêm de uma forma aventureira, né? A gente vê aí N situações de pessoas abrindo negócio, fechando negócio, pessoas tendo prejuízo. Muitas vezes ela tem prejuízo num devido setor e ela critica o setor. Eu acho que isso hoje tem setores que pagam um preço caríssimo por isso e a gente rebate da seguinte maneira. Bom, um exemplo, né? O cara abriu um açougue, não deu certo, fechou o açougue. Mas quantos açougues abertos com sucesso tem hoje? Vários. Então, será que é o açougue? Ou será que foi a forma que essa pessoa fez isso? E aí eu levo isso para qualquer setor. Só que, naturalmente, as pessoas têm o hábito de criticar. Então, elas vão lá, não, o açougue não é bom, a outra situação não é bom, aquele outro não dá para fazer. Agora, será que aonde eu errei? Né? Será que o açougue não é bom? Onde eu errei? Onde eu fiz errado? Aí, o conhecimento, o treinamento, o desenvolvimento, talvez numa próxima oportunidade faça a pessoa fazer melhor aquilo que ela se predispôs a fazer. Mas tem que estar aberto. É porque a questão do treinamento está ligado muito à disciplina, para poder fazer as coisas bem feitas. E a liberdade no futuro depende da disciplina que você vai ter no dia de hoje de fazer o que precisa ser feito. Né? A gente vê, às vezes, pessoas que saem de casa, vão até no treinamento. Eu acho isso sensacional. E o cara dorme metade do treinamento. Vira e mexe, eu tenho que chamar a atenção sobre isso. Então, eu penso, o cara já investiu dinheiro, tempo, saiu da casa dele, foi até lá e o cara dorme na sala. É surreal. Wilton, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Faça. Pode ser? Ainda bem que vamos fazer uma pergunta, Pode pelo ser? menos. Ninguém me perguntou nada. Pois é, vou fazer uma pergunta. Eu acho que me veio aqui essa curiosidade, lembrando do momento que eu lhe conheci, né? Que foi num evento, exatamente você estava dando um treinamento, eu não lhe conhecia. Foi um treinamento rápido, se eu não me engano, 22 minutos, mas muito assertivo, dizendo coisas que poucas pessoas estavam querendo dizer naquele momento. E que me veio à mente algo que eu precisava de tempo para poder comprovar, e eu fui em busca desse tempo, me aproximando, né? Buscando entender cada vez mais. Mas o que me chamou a atenção foi uma palavrinha que a gente fala muito, que é a coerência, né? Então, assim, ser coerente hoje
é algo que é muito ímpar, é muito raro de se encontrar, principalmente quando a gente está falando de negócio. E isso, de fato, foi uma das coisas que me aproximou e que foi cada vez mais me trazendo a vontade de estar mais perto. Porque, pelo tempo que a gente já convive, se qualquer coisa incoerente existisse, isso já teria vindo à tona. Exato. Né? Então, é fácil da gente identificar isso. E a pergunta é simples, de onde vem em você essa busca incessante por se manter sempre muito coerente? Eu acho que a parte da coerência, ela entrou na minha vida, principalmente na minha criação. Eu acho que ali foi onde eu comecei a entender esse ponto da coerência. Onde, poxa, principalmente isso, certo é certo, errado é errado, a incoerência, ela vai prejudicar alguém, então se eu não quero ser prejudicado, eu também não quero prejudicar alguém. E eu acho que nessa criação, esses princípios foram colocados para mim de uma maneira intensa. Algumas pessoas, hoje em dia, eu acho que às vezes até elas não lembram da sua criação, né? E dizem assim, poxa, mas foi assim, talvez não precisava ter sido assim. E eu vejo que eu lido melhor com isso. Eu sempre agradeço, eu nunca reclamei. Eu digo que foi muito bom terem me criado dessa maneira. E eu, ao longo do tempo, eu fui vendo pessoas, eu acho que a melhor parte é a comparação, que não pensavam dessa maneira. E essas pessoas não pensando dessa maneira pagaram um preço muito caro na vida. E eu vi que trabalhando em cima da coerência, conseguindo ter isso, a vida foi muito grata comigo, se é assim que eu posso dizer. Em pessoas, em resultado, e eu procuro ser assim o tempo todo, né? Você me conheceu naquele episódio, eu falando as verdades que precisavam ser ditas naquele dia. E eu sou muito assim, cara, legal, se isso fez sentido pra você, que bom, é bom, a gente vai poder conviver. Agora, se a verdade te incomoda, aí, de repente, acho que a gente tá numa linha de raciocínio diferente. Mas eu acho que veio da minha criação. Eu acho que muitas coisas na vida, eu falo isso nos meus treinamentos, é criação. É ali que você começa a formar o ser humano. Então, para mim, veio disso. E eu procuro todo dia colocar em prática, cada vez mais. Wilton, e para uma pessoa que não teve essa criação, em cima da coerência, e muitas vezes é incoerente tanto nos comportamentos como no que fala, e muitas vezes nem percebe, como essa pessoa pode começar a criar essa coerência? Eu acho que tem que buscar estar próximo de pessoas assim. É a convivência. Se essa pessoa passa a conviver com pessoas assim, ela vai ser assim com o passar do tempo, facilmente. Se ela não convive com pessoas assim, e ela não busca treinamento, ou não busca essa convivência, é muito difícil por si só. Eu vou começar a mudar por si só. É difícil, não é fácil. Mas eu acho que o ambiente, as pessoas, entender a informação, ter uma referência é fundamental. Eu queria aqui, infelizmente, chegar aqui ao final desse bate-papo, mas agradecer muito vocês, deixar vocês aí rapidinho, que o nosso tempo está acabando, para finalizar com a galera, dar um tchau para todo mundo, mas não é um tchau de acabou, é um tchau de até breve. Até breve, a gente vai fazer mais vezes, né? Pode ir lá, pode cada um aí se despedir da galera aí. Despedir aqui, mas esse até breve a gente vai se ver em algum momento, em algum evento que a gente vai estar junto, sei lá, em algum estado, em alguma cidade aí do Brasil, com certeza a gente vai se ver. E eu tenho certeza que a nossa conexão vai cada vez mais aumentar ao longo dos próximos dias, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero ver, né, você que está assistindo a gente em algum momento, em alguma cidade que a gente esteja presente fazendo evento juntos. Vai dar certo. Obrigado. Eu que agradeço ter vindo até aqui, né? Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Wilton. Obrigado, Hamid. Obrigado, Tasso, pelo momento aqui. Obrigado a você que dedicou seu tempo a estar ouvindo. E vamos lá. Acho que empreender é um grande desafio, mas é muito boa a jornada e que essas informações possam te ajudar. Show de bola, Wilton. Obrigado, né? Obrigado, Tasso, Ítalo. Muito bom esse momento. É o primeiro, né? Então vai ficar aí marcado. O primeiro é sempre o primeiro, não tem outro. O primeiro é o primeiro. E obrigado, né? Quem está vendo aí, ouvindo. E parabéns por estar buscando conhecimento. E a dica que eu dou é, cara, siga firme aqui no canal, né? Consuma tudo que vier daqui para frente, que esse novo momento, com certeza, se você tiver inteligência para absorver e disposição para aplicar, os resultados eles vão vir. Que legal, que bacana. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conectado até aqui, assistiu até o último minuto, né? Sempre que você estiver diante de um treinamento, eu quero deixar essa dica para você, seja presencial, seja online, assista sempre, fique até o último minuto. Realmente uma palavra, uma frase, ela pode fechar
toda a questão que você está querendo resolver na sua vida, a resposta que você está buscando. Então, sempre assista até o final, participe até o final. E para mim foi um prazer. Eu tenho certeza que hoje aqui a gente acertou em muitas coisas, mas talvez a gente possa ter errado em algumas coisas também. E com o decorrer do tempo a gente vai corrigindo, melhorando, ajustando. E para quem está a fim de aprender bastante, esteja muito conectado, se inscreva no canal, siga, né, todos nós aqui nas redes sociais. Vai estar aparecendo para você o Instagram, para você poder entender melhor todo esse nosso trabalho e poder conviver um pouquinho mais próximo da gente e aprender cada vez mais. E deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram. Tamo junto sempre. Meu nome é Wilton, nós estamos apenas começando e até no próximo podcast. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês.